Processos são a mercadoria do futuro. Mas calma aí, antes de você sair correndo para se matricular em uma escola de direito e querer sair processando todo mundo para ficar rico, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar de que tipo de processo que eu estou falando. Você já se perguntou por que uma pessoa se matricula em uma escola de inglês, sendo que o próprio YouTube, de onde você está me assistindo, disponibiliza um vasto conteúdo de aprendizado de inglês gratuito? Ou ainda, por que a gente se dispõe a ficar horas e horas fechado em uma sala de aula, quando esse conhecimento muitas vezes pode ser encontrado no próprio Google com uma pesquisa simples? Talvez você ainda nem parou para pensar nisso, mas processos são uma coisa que me chama muita atenção. Inclusive, esse questionamento que eu acabei de te fazer foi o que me guiou no meu artigo de conclusão do curso. Então eu entro novamente na afirmação que eu fiz. Processos são a mercadoria do futuro. Mas antes de eu avançar com você nisso, é preciso que a gente defina o que são processos. E aqui o que a gente vai falar são de processos de negócio no âmbito empresarial. De uma maneira bem simplificada, a gente pode dizer que processos de negócio são todas as atividades ou tarefas realizadas no seu dia a dia com a intenção de entregar um produto de valor para o cliente, seja um produto, um serviço ou um bem. Ou seja, o processo é a forma como eu faço para criar o produto que eu vou entregar para o meu cliente. Talvez você pense, poxa, mas o que eu tenho na verdade é um pet shop. E eu não crio nada e nem fabrico nada. Tá certo, talvez você não faça isso. Mas quando o seu cliente chega com o cachorrinho dele, você tem que atender o cliente, você tem que direcionar o cachorrinho para o banho, o cliente às vezes vai comprar alguma coisa. Esses são os seus processos. Cada passo que você dá antes de entregar o valor para o cliente, receber a recompensa financeira, nesse caso, são os processos internos da sua empresa. Recapitulando tudo, todos os passos que eu dou até que eu entregue o meu produto para o cliente, e novamente, produto sendo serviço ou um bem, todos os passos que eu dou até essa entrega de valor para o cliente são os meus processos. Esse processo a gente pode ver de forma um pouco mais macro ou um pouco mais detalhada. Toda instituição só existe se houver processo. Ou melhor, toda instituição possui processos na sua operação diária. Mesmo que esses processos muitas vezes não são conhecidos ou não são geridos de forma consciente. O que acontece é que a maioria das empresas ela não gere conscientemente os seus processos. Os seus processos são feitos muitas vezes de maneira empírica, passa verbalmente um para o outro. Voltando ao exemplo do pet shop, é como se você fosse lá, ensinasse para o seu funcionário como dar banho no cachorrinho, aquele funcionário ensinou para outro funcionário, então está tendo um repasse de informações nesse processo. Esse processo ele não está sendo gerenciado, talvez ele não seja conhecido de maneira consciente, mas o processo sempre existe. Esse controle dos processos ele é feito muitas vezes de forma automática e inconsciente, até desconhecida e com certa variabilidade. Se todas as organizações precisam de processos para entregar seu produto final, então todas as organizações têm uma raiz de atividades em comum. Quase isso. Vamos com um pouquinho mais de calma. Uma organização, seja ela pública, privada ou uma ONG, só existe para entregar valor ao cliente que ela atende. Certo? Exatamente. A diferença aqui está na recompensa que a empresa tem quando ela entrega valor para o cliente. No caso de uma empresa privada, a recompensa que você tem é uma recompensa monetária, em dinheiro. Nas organizações públicas, essa recompensa que a organização pública tem já foi paga antes mesmo de você ter acesso ao serviço, por meio dos impostos que você pagou. E numa ONG, numa organização sem fins lucrativos, a recompensa que se tem é a satisfação da pessoa que foi atendida. Para a gente entender um pouquinho melhor essa questão de processos e por que eu digo que processos são a mercadoria do futuro, eu vou usar dois exemplos com você. No primeiro exemplo,
e para simplificar a gente vai abordar só empresas privadas. Imagina que você daqui a 1 ano e meio quer se mudar para a Inglaterra e você não sabe nada de inglês. Então você começa uma procura por um curso que melhor vai te atender no inglês. Aí você percebe que existe diferença de uma escola e outra, existe diferença do método EAD ou do método presencial, de uma aula individual ou de uma aula em grupo, e você percebe ainda que se você quiser economizar dinheiro para a sua viagem, você tem a opção de estudar totalmente gratuito na internet, pegando um ou outro vídeo picado, pegando um ou outro material picado. E agora, como tomar essa decisão? É importante perceber que, independente da escolha que você fizer, o produto que você vai receber vai ser sempre o mesmo, ou seja, o conhecimento e a proficiência na língua inglesa. Como fazer essa escolha se o produto que está sendo ofertado é o mesmo, independente das escolhas que você tem? Agora vamos dificultar um pouquinho mais as coisas. Imagina que você é um empreendedor de uma empresa de tecnologia que cria equipamentos de tecnologia. Então você começa a fazer investimentos em busca de uma tecnologia inovadora. Você contrata as pessoas certas, você procura a tecnologia certa e você, vamos ser bastante otimistas, você consegue lançar o seu produto sem nenhum vazamento, você consegue lançar um produto que todos querem, inclusive os seus concorrentes. Então, chega o dia de lançar o seu produto, todo mundo querendo o seu produto realmente inovador, todo mundo desejando mais do que se fosse um iPhone 18. Então, seus planos deram certo, ok? Então, cerca de 3 meses depois, você passeando pelo YouTube, vendo vídeos de gatinhos, você percebe que existem vários vídeos de pessoas desmontando o aparelho que você lançou. E pior do que isso, eles identificam a sua tecnologia. Isso quando não tem algum MacGyver que ensina a fazer um modelo funcional usando um clipe e um chiclete velho, não é mesmo? Se no YouTube está assim, as pessoas desmontando e desvendando a sua tecnologia, você já deve imaginar que seus concorrentes já têm total domínio da sua tecnologia. E talvez já tenha até inundado o mercado de modelos similares, talvez melhores ou mais baratos do seu produto. Agora você deve estar achando que até dormiu ou perdeu um pedaço do vídeo porque você não vê conexão nenhuma entre os dois exemplos, né? Mas eu te garanto que os dois exemplos têm muito em comum. Tentar entender como a gente faz essas escolhas mediante não produtos diferentes, mas mediante opções diferentes para contratar algo, para comprar um serviço, é um assunto muito complexo. Entra em neurociências e teria que ser assunto para um único vídeo. No entanto, se a gente pensar pelo lado empresarial, o que as empresas buscam é uma vantagem competitiva sobre as suas concorrentes. E aí a vantagem competitiva é um tema tão legal, eu gosto tanto, que depois eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Por hora, a gente vai definir a vantagem competitiva segundo o que Michael Porter define. Vantagem competitiva é você ter uma capacidade ou uma estrutura que gera uma vantagem sua sobre o seu concorrente de forma sustentável a longo prazo. E aí, antes de você começar a me xingar, querer sair do vídeo, vamos começar a ligar os pontos entre os exemplos e tudo vai fazer sentido. No nosso primeiro exemplo, a escolha de um curso de inglês, existe tanta concorrência e tanto material gratuito que o que compramos não é o conhecimento da língua, e sim o método como esse conhecimento vai ser repassado e vai ser entregue. Quando eu faço a escolha de uma ou outra modalidade, entre uma escola e outra, presencial ou EAD, pago ou gratuito, não estou buscando diferença no produto final. Eu estou escolhendo os métodos como o produto vai ser entregue para mim. Agora, no segundo exemplo, o equipamento tecnológico, o que vai manter a vantagem competitiva do nosso empreendedor sobre o concorrente não é necessariamente só o seu produto inovador, mas todos os métodos, a cadeia de valor que ele personalizou para que aquela tecnologia dele fosse viável a longo prazo. Para que aquela oferta dele fosse viável a longo prazo por meio de uma estratégia. Opa, acho que
que eu compliquei um pouquinho, mas vamos simplificar. Manter uma vantagem baseada pura e simplesmente na oferta de um produto inovador, sem adequar todos os seus processos internos para suportar isso, pode acabar com sua vantagem competitiva muito rápido, ou até quebrar a sua empresa. Uma vez que você vai precisar investir cada vez mais e com cada vez mais frequência para manter a sua tecnologia atualizada e à frente dos seus concorrentes, tornando tanto entre você e seus concorrentes um ciclo de melhoria contínua do seu equipamento, encarecendo o seu produto, encarecendo os seus meios de produção e os meios de produção dos seus concorrentes, mas todos ofertando basicamente a mesma qualidade. Isso seria o que Michael Porter chama de corrida para ser o melhor. Segundo Porter, na corrida para ser o melhor, quem captura todo o valor dessa melhoria e dessa inovação são os clientes finais. Uma vez que, por conta da concorrência, esse repasse todo gastado na inovação, todo o que você gastou para melhorar o seu produto, você não vai poder repassar para o seu cliente, porque existe muita concorrência. Então, maior parte desse valor é capturado pelos seus próprios clientes. Agora veja só. Tanto no primeiro quanto no segundo exemplo, a diferença entre as opções de compra vai sempre estar no método empregado para entregar o produto final. Agora vem aquela revelação extraordinária. A personalização dos métodos em busca daquilo que melhor atende o seu cliente e o que mais funciona, baseado no que você espera do mercado, nada mais é do que a personalização dos seus processos internos. Ah, você não estava acreditando em mim, né? Mas olha só, existe bastante divergência quanto à fonte da vantagem competitiva entre vários autores. Mas independente da abordagem da fonte da vantagem competitiva, você sempre vai chegar a uma afirmação um pouco mais macro sobre vantagem competitiva, que é a busca de uma vantagem, de uma superioridade sobre os seus concorrentes que possa ser mantida a longo prazo de maneira sustentável. Assim, o produto que você entrega, talvez dezenas ou centenas de outras empresas também estão entregando algo semelhante. Então, o que vai garantir o seu futuro crescimento vai ser os passos, as tarefas, a personalização dos seus processos até a entrega. Resumindo, você terá que vender seus processos da agora para frente e não seus produtos. Logo, os processos são a mercadoria do futuro. E se você ainda não dormiu nesse vídeo e ainda está aí, ou se ainda não está me xingando por toda a confusão, deixa o seu like, compartilha com seus amigos para queimar um pouquinho do cérebro deles também. Se você gostou, se inscreve aqui no nosso canal. A gente vai estar sempre lançando vídeos sobre comportamento e sobre processos. Existe uma grande importância de você gerenciar os seus processos. E é sobre isso que eu quero ir abordando nos próximos vídeos. Comenta aqui comigo se você gerencia os seus processos ou se os seus processos é que te gerenciam. E comenta aqui comigo também se você concorda que os processos são a mercadoria do futuro. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.